Pessoal, boa noite. Bom, hoje mais um encontro nosso de segunda-feira, dia 19 de fevereiro. É a nossa primeira segunda pós-carnaval. Nós tivemos um recesso, né? Como nós já explicamos, tem um bloco de carnaval na rua e por causa do barulho não tinha como nós termos atividades. Então estamos retornando aqui para a nossa segunda-feira. É sempre um prazer ter vocês aqui. Eu digo que é uma alegria imensa, porque o melhor presente que a gente pode ter aqui é saber que vocês disponibilizam um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui com a gente. E esse ano de 2024, nós vamos ter, né, como foi anunciado no final do ano, algumas novidades. Algumas já estão acontecendo, né? Todas as sextas-feiras nós estamos tendo aqui às 8 da noite o curso de passe. O curso ele começa às 8 da noite, vai até às 9. Ao invés de ser a palestra tradicional, o Daniel nos apresenta um conteúdo. E aí fica o convite para quem quiser, né, para quem se interessar e quiser ser passista. Eu tenho certeza que vai ser uma alegria muito grande ter vocês aqui no nosso time. Outro recado importante, vai ter agora no dia 6 de abril o primeiro encontro espírita de Pouso Alegre. Vai acontecer lá no Órum Buffet, naquele buffet que fica ao lado do restaurante Fernandão. Os ingressos para esse evento podem ser adquiridos na plataforma Simpla, que é um site de venda de ingressos. A organização está sendo da AME, Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre, junto com o pessoal lá da Unidade. E assim, vai ser um evento muito bacana. Pela primeira vez um encontro onde todas as casas espíritas estão reunidas nessa organização. E se eu fosse vocês, eu não perderia. Vai estar muito bom, vai ser uma tarde muito gostosa, vai ser um dia cheio de atividades, palestras muito bacanas, convidados incríveis, vai ter música. Então vai ser uma tarde muito gostosa, dia 6 de abril, primeiro encontro espírita de Pouso Alegre. Vai ter alguma contribuição? Na verdade, para esse encontro é só o ingresso, né? Só adquire o ingresso antes, não precisa contribuir com mais nada. Outra coisa bacana que vai acontecer, na verdade já está acontecendo, aqui no Vinhas do Senhor apareceu um voluntário que queria dividir conhecimento com quem quer que seja. Então, nós vamos ter aqui o curso de Esperanto. O que é o Esperanto? É uma língua falada já em aproximadamente 120 países. E, resumindo, o que é o Esperanto? É a língua daqueles que têm esperança. Então é um idioma, é uma coisa diferente que pode ser ensinado. Quem quiser aprender, nós já temos uma turma aos sábados. Aos sábados vai ser das 10 ao meio-dia as aulas do Esperanto, que já começam nessa semana. E também está para definir um novo dia, que vai ser entre quarta ou quinta-feira. Para mais dúvidas, para qualquer outra informação sobre esse curso, que eu garanto para vocês que vale a pena conferir, vocês podem procurar o nosso amigo Marcelo aqui, que ele tem todas as informações. E também está sendo feito um grupo de WhatsApp para troca de informações desse curso. Vale a pena. Então, essas são só algumas das novidades para 2024. E é um ano cheio de trabalho, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval, então agora não tem desculpa. E seria muito bom se nós pudéssemos contar com a presença de vocês. Bom, antes de nós começarmos essa noite, o tema da nossa apresentação vai ser um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se A Felicidade Não É Deste Mundo. Mas antes da gente começar, eu queria agradecer ao nosso irmão Geraldo por ter feito a prece inicial aqui para nós. E agora eu convido vocês para nós fazermos a nossa prece inicial aqui durante a apresentação. Então eu vou pedir para quem quiser fechar seus olhos. Nesse momento, vamos pedir a proteção espiritual que a gente tanto precisa. Vamos esquecer lá fora os nossos problemas, o nosso dia agitado e sintonizar com essa energia revigorante dos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco.
a gente possa abrir a nossa mente para as mensagens que vou ouvir essa noite, que a gente possa realmente sentir o Evangelho vivo correndo no nosso sangue, que a gente possa aprender, evoluir e acertar, que não nos falte a fé e nem a coragem necessária para viver, e na proteção de Deus, que assim seja. Bom, gente, o tema de hoje é a felicidade deste mundo, e porque de fato ela não é mesmo, e a gente vai entender o porquê que não é, e já que não é, será que nós não seremos felizes nessa terra? Bom, a gente confunde a felicidade com materialidade, e eu vou dizer para vocês que, para mim, não vejo problema na materialidade. Porque a gente pensa que felicidade é aquela vida cheia de viagens, carros, passagens aéreas. E qual o problema disso? Se você tem condições de ter, por que não? Por que não? É pecado a gente ter uma vida confortável? É pecado ter dinheiro? Claro que não. Só que a felicidade que o Evangelho vai mostrar para nós não é a felicidade material, mas é a felicidade plena. Essa felicidade nós não conseguimos alcançar aqui na Terra ainda. O pensamento que muitos faz a gente, que muito de nós tem sobre felicidade, está muito próximo e atrelado a objetos. Então, a pessoa que não tem um helicóptero, né, na sua casa, não tem um avião, ela não pode ser feliz. Eu posso ser feliz com o pouco que eu tenho. A felicidade, ela muitas vezes depende de algo ou alguém para existir. Alguns conseguem ser felizes sozinhos, independentes, outros não. Mas nós somos seres sociáveis. Então vai ter um momento na vida da gente que nós vamos precisar de alguém, a gente queira ou não. E uma verdade que a gente tem é que todos nós, um dia nós vamos morrer. Pode parecer chato esse tipo de pensamento, ou pode ser uma ameaça, ou pode ser uma plantação, vai depender da sua interpretação. Vocês já pararam para pensar que nós vamos morrer? E a felicidade? Aonde ela está? Porque quando eu falo de morte, me vem dor, perda, e como é difícil perder alguém. E a felicidade, ela não está necessariamente nos objetos. A gente pode saber que tem muitas pessoas que brigam e matam por causa de objetos, por causa de pedaços de terra, por causa de patrimônios. E outras pessoas, para se sentirem felizes, gostariam apenas de pedir para Deus uma chance de voltar no passado e pedir perdão, de voltar no passado e pedir desculpa, se reconciliar. E aí, onde está a felicidade? Cada um de nós tem uma interpretação diferente. E esses questionamentos fazem a gente pensar sobre os momentos que a gente poderia ser feliz ou não. A justiça divina, ela ensina para nós um fenômeno chamado reencarnação. E a reencarnação, ela trabalha para nós as oportunidades. Seria tão bom se nós conseguíssemos aproveitar as oportunidades nessa vida, mas não vai ser possível. Sempre não vai ser possível. Porque o erro faz parte do nosso processo. Falhar é humano e nós somos humanos. Somos espíritos. Mas o erro ele é importante sim para a nossa trajetória espiritual. Porque quando a gente vai ler as obras de Kardec e entende que a felicidade está lá nos mundos felizes, nos mundos celestiais, nós vamos entender que lá sim existe a verdadeira felicidade, que não depende de absolutamente nenhum objeto para existir. Ela é feita por si só. Aqueles que lá habitam, esses planetas, esses espíritos celestiais, eles se sentem felizes por contribuir na obra do Cristo, por contribuir em
em diversos outros planetas, assim como a Terra. Eles dão lá o seu serviço para a lei do progresso. Essa é a felicidade plena de muitos espíritos que foram como nós um dia, espíritos errantes, espíritos que falharam, que viveram em planetas como a Terra de provas e expiações. Mas, ao saber disso, a gente precisa entender um fenômeno verdadeiro que é reconciliação. Há oportunidade para fazer diferente. Se não for nessa vida, vai ser na próxima, ou na próxima, e assim por diante. E também o Evangelho nos convida a reconciliarmos pelo amor, porque a maioria das vezes a gente só se reconcilia com a dor. E claro que nem tudo a gente consegue resolver com beijos e abraços, mas também a guerra não é a solução mais inteligente. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, e a gente só encontra isso vivendo, passando pelas provações, passando pelas expiações. Diante de tantos questionamentos que a gente pode ter sobre esse tema, o que eu posso fazer para querer o melhor para mim? O que eu posso almejar de vida confortável, mas que eu encontre um caminho certo ou mais correto para ter uma felicidade, mas uma paz celestial dentro de mim? Porque isso eu posso ter, eu posso buscar ter. E a felicidade real e plena, já que ela não é desse mundo, por onde eu começo? Eu começo pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. É muito comum a gente se colocar para baixo, sendo que quem mais acredita em nós foi o Criador que nos deu a vida. Se o Criador dá essa coragem para nós, por que não utilizar? Eu vou fazer a leitura do texto e nós vamos compreender um pouquinho o tema da noite. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Nesse mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a natureza comporta, iludem-se e enganam-se aqueles que os escutam, que já está demonstrando por uma experiência arquissecular que este globo não encerra senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem a poder jamais alcançar. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo que se consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera que, para aquele que não age sabiamente, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notarem, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada à provação e à expiação,
é preciso admitir que existem agures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão chegar lá um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras de que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente não. Porque há progressos realizados e podeis deduzir facilmente os progressos futuros, os melhoramentos sociais conquistados e os mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, que a cada um dentro de vós despeje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação do Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever de fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. Essa sagrada obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem-se a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações a um mundo em que a felicidade não será apenas uma palavra. Esse texto, resumidamente, ele vem nos dizer que existem grandes conquistas que nós vamos fazer aqui, através da nossa evolução, através do conjunto de pessoas, do agir na coletividade. Existem mazelas sim, mas nós poderemos superar esses problemas quando a sociedade se reúne, quando nós entendemos que somos irmãos. E aqui nesse texto, vem dizer que o Espiritismo vem mostrar para nós essa mensagem. Eu não posso dizer aqui, seria leviano da minha parte, que o mundo vai ser espírita. Claro que não. Nem esse é o objetivo da doutrina. Mas o texto nos arremete a mensagem de que nada está perdido. Precisamos confiar e fazer a nossa parte. Nós somos espíritos encarnados aqui num planeta não totalmente feliz, mas também, a gente pode ter uma noção do que é o nosso dia a dia. É só ligar a televisão à tarde nos jornais policiais. É só a gente ver o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso bairro. Existem vários espíritos aqui, hoje na forma humana, alguns mais adiantados, outros muito mais atrasados, praticamente quase perversos ainda, vivendo no mesmo ambiente. Então, a gente pode parecer que se nós tivéssemos apenas essa vida, com certeza Deus seria muito injusto. Essa vida que hoje a gente tem, ela não é feliz e plena, porque a gente começa a compreender isso quando a gente entende que nós somos espíritos, que esse corpo vai acabar, eu vou deixar isso aqui para a terra e eu vou continuar na esfera espiritual. Nós seremos felizes? Com certeza, porque ninguém nasceu aqui para sofrer. Ninguém. Isso eu posso garantir para vocês. Mas a felicidade celestial, ela ainda não pertence a nós. O espírito, ele precisa se purificar. A gente, para entender o que é a nossa trajetória espiritual, a gente tem que passar pelas etapas. E as etapas ruins são necessárias para o nosso crescimento. Pode parecer difícil, mas não adianta. A dor vai bater na nossa porta. E a gente vai ter que superar. A gente vai ter que viver. E quando a gente diz que a felicidade não é desse mundo, realmente ela não é. Isso a gente pode avaliar pelas coisas que algumas pessoas passam ou pelo que a gente pode passar, porque é muito fácil dizer que é feliz quando está tudo tranquilo na nossa vida. Quando eu tenho uma casa confortável, quando eu tenho um carro legal, quando eu tenho um bom emprego, quando eu tenho dinheiro no bolso, aí é claro, eu sou feliz. Mas Deus seria justo, porque hoje eu posso ter, e aqueles que não têm? E aqueles que estão ali passando fome? Eles não têm direito à felicidade? Porque se existisse apenas essa vida, realmente, olha, Deus seria muito injusto mesmo. Por que uns têm e outros não têm?
E seria muito injusto a gente dizer que a felicidade é aqui, porque como que eu vou chegar para uma mãe que perdeu o filho dela e dizer assim, olha, você vai ser feliz? Não, ela não vai. Quando você perde alguém tão querido assim, você pode superar, você pode tentar, mas nunca mais você vai ser o mesmo, porque você perdeu alguém que fez parte da sua vida. O filho é uma coisa muito sagrada. Só quem passou por essa dor de perder alguém tão querido sabe como é. Ao ponto de muitas vezes essas pessoas se questionarem, o que eu fiz para merecer? Eu não posso dizer que a felicidade nesse mundo, visitando uma ala oncológica de um hospital pediátrico, vendo tantas crianças doentes ali. Onde é que está Deus aí? Não, a felicidade não pode ser nesse mundo. Eu não posso acreditar que esse mundo é feliz vendo a galera aí passando fome na rua e os outros nem aí. Ah, dane-se, não é meu parente mesmo, não sou eu mesmo. Então, quando a gente diz que a felicidade não é nesse mundo, realmente não é. Não tem como ser. Não no planeta de provas e expiações. O que não quer dizer que não seremos felizes um dia. O que não quer dizer que a gente não possa fazer algo pela felicidade do outro e também pela nossa própria felicidade. A gente quer muito ser feliz, né? A gente quer muito passar por bons momentos, mas diante desses exemplos que eu citei aqui para vocês, onde é que está Deus? Porque tantas dores, algumas pessoas têm a vida incrível e outras já não têm. Por que é assim? Fica difícil a gente entender essa verdade quando a gente pensa que só teremos essa vida. Realmente, fica difícil. Mas quando vem o Espiritismo e mostra para nós que na verdade nós somos espíritos, que nós temos sucessivas vidas e reencarnações, tanto neste planeta como em planetas melhores, aí a gente começa a entender uma coisa que a gente ainda não está preparado para sentir. É uma coisa que talvez a gente precise melhorar para começar a sentir uma coisinha chamada amor. Porque o Evangelho de Cristo nos mostra isso, o amor. Quando a gente vê esse mundo cheio de dores, na verdade, essas dores são frutos de um amor maior. E a gente pode até se questionar, mas que amor é esse? Um amor que machuca? Não necessariamente. É o amor arrebatador que nos constrói. Ele começa lá no plano espiritual. Lá onde a gente tem uma dimensão melhor do que é o amor. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece das coisas. Tem um esquecimento do passado. A gente esquece das vidas passadas, a gente esquece que a gente é espírito. Mas quando um pai ou uma mãe perde um filho, que é uma dor terrível, mas existe um amor maior que começou lá no plano espiritual. E é um amor tão grande e verdadeiro que não dá para descrever em palavras, porque são aqueles espíritos ali que um precisava passar por uma provação, só que para ele vir para esse mundo, ou para que ele pudesse completar a sua encarnação anterior, ele precisaria nascer. E um amor muito maior faz com que um grupo de pessoas, um casal provavelmente ali, olha, nós vamos aceitar esse desafio para você reencarnar, mesmo eu sabendo que eu vou lá para o planeta Terra, eu vou sofrer com a sua ausência, mas o amor que eu tenho por você é maior e eu vou aceitar estar na mesma família, para nós passarmos juntos por isso. Isso é amor. Para nós, quando nós estamos aqui encarnados, é uma dor, mas na verdade, dentro dessa dor, existe um amor muito maior que começou lá no plano espiritual. E aí a gente descobre que a morte não acaba com esse amor, muito pelo contrário, permanece, porque nós somos seres eternos. E essa encarnação em que eu passei por essa dor tão difícil, nós vamos nos reencontrar em encarnações melhores, nós vamos estar mais felizes juntos, porque aqui é uma tentativa, e nós vamos tentar, porque o amor pode e deixa a gente mais próximo de quem a gente precisa estar. Então, para quem é pai, para quem é mãe, já dê um abraço no seu filho hoje, porque a gente não sabe
quando é que nós vamos pegar a viagem. A gente não sabe quando a gente vai entrar no ônibus. E para aqueles pais, para aquelas mães que têm o seu filho no plano espiritual, quando chegarem em casa hoje, quando estiverem no seu momento de prece, de oração, deseje aquele abraço. Eu tenho certeza que lá no plano espiritual eles vão sentir, porque sentem, porque o amor ele transcende. O amor não precisa de paredes, pelo contrário. E quando a gente vê algumas crianças com doenças, não necessariamente é isso que acontece, mas quando a gente vê ali algumas mazelas, principalmente no que se diz a pequenos espíritos que estão encarnados aqui, a gente precisa entender o seguinte: todas as nossas crianças são espíritos antigos, que estão numa chance de reencarnação, e nós precisamos cuidar do nosso espírito em vida, cuidando do nosso corpo. Todos os nossos excessos, tudo aquilo que a gente faz em excesso, fica gravado no nosso corpo espiritual. Se eu beber demais, se eu usar droga, infelizmente, aqueles resíduos vão ficar impregnados ali no meu perispírito. Esse perispírito, para ficar fácil de entender, eu já falei isso uma vez, mas para ilustrar, é como se fosse a cola que segura o nosso espírito dentro do corpo. Quando eu volto para o plano espiritual, eu vou utilizar este perispírito para o meu próximo corpo. Então é muito comum a gente ver ali, por exemplo, crianças com cirrose hepática sem nunca ter ingerido uma gota de álcool na vida. Uma das possíveis explicações é de que ao reencarnar você usou aquele perispírito ali que já estava purificado. E aí você pode pensar: nossa, mas Deus realmente é injusto. Como que uma criança vai passar por uma doença grave? A criança não tem culpa, ela está ali nos seus poucos anos de vida. Mas a gente precisa entender o seguinte: o amor usa critérios que nós não vamos entender nessa vida, porque a gente ainda está no plano de provas e expiações. E o amor de Deus é tão bom, mas tão bom com a gente, que eu sei que vai ser uma encarnação difícil, porque vai ser uma criança doente. Mas o que a gente precisa entender é o nosso propósito que a gente assumiu lá no plano espiritual: o amor. Então, Deus permite isso porque o nosso espírito precisa regenerar. Porque o que vai ficar aqui na Terra? É o nosso corpo. O nosso corpo vai ficar, vai apodrecer, mas o nosso espírito não. O nosso espírito volta. E aquilo que o nosso espírito não suporta, ele joga para o corpo. Porque o corpo é perecível, vai acabar mesmo. E o espírito precisa ser limpado para poder ter uma próxima vida, uma próxima encarnação, ou próximos planetas limpo. Só que quando a gente vem para o planeta Terra, a gente esquece desse combinado que a gente tem. E grande parte dessas nossas provações fomos nós mesmos que escolhemos, né? Existem outras provações também, que quando a gente está planejando a nossa reencarnação, tem aquela lista de coisas, né, que nós achamos que poderia ser o melhor para nós. Aí alguns, através do intermédio da espiritualidade, recebem a orientação: olha, venha médium na próxima vida. E aí chega aqui, tem ali o contato com o mundo dos espíritos e se acham, e fazem atrocidades, e brincam com a fé alheia, e prometem ilusões de coisas que não podem acontecer. Aí acontece aquele ciclo de você desperdiçar a sua reencarnação, gerar débitos, gerar dores. Se a gente for pensar também dessa forma, a gente acaba perdendo a nossa solidariedade. Porque muitos daqueles que hoje passam por provações de miséria em vidas passadas, é claro que existem vários motivos para isso acontecer, mas muitos daqueles que hoje estão em situação miserável foi porque em vidas passadas tiraram o que eram dos outros para ter para si mesmo. A gente pode ter um exemplo disso hoje nas nossas atuais encarnações, de exemplos de líderes que, tanto na religiosidade
quanto na política, utilizam-se de um poder esse mundano, para obter dinheiro, para obter vantagem. Só que a gente esquece que a felicidade não é desse mundo. Porque o máximo que o cara está fazendo ali é roubar dinheiro. Para quê? Para ter um bem, para ter um iate, para poder ter o seu avião particular. Talvez para essa pessoa que utilize de recursos ilícitos, para ele está bom. Imagina encher aquelas malas de dinheiro e dizer, nossa, eu sou o cara. Realmente, pode ser prazeroso isso, mas o prazer não é a felicidade. E quando você tira de alguém aquilo que não é seu, inevitavelmente você vai ter que reparar, você vai ter que trabalhar para corrigir. É a lei do progresso, não tem outra forma. E aí muitas vezes essas pessoas, ao terem noção, quando voltam para o plano espiritual, envergonhadas, elas sentem que preciso passar aquela dor que eu gerei para as outras pessoas. Porque o dinheiro que devia ir para o hospital foi para o bolso dela. O dinheiro que deveria ser para as obras sociais da igreja foi para o bolso dele. E aí? Deus não é moeda. Deus não é banco. No dia que nós entendermos isso, nós seremos melhores. Mas não adianta. Felicidade não pode estar atrelada a objetos, porque os objetos quebram. Então eu sou feliz porque eu tenho um carro. Amanhã eu bato o carro aí. Perdi o sentido da vida. Aí a pessoa passa por um acidente grave, quase morre. Deus dá-lhe a oportunidade de viver novamente. E a pessoa fica triste porque perdeu o carro. Tudo bem, não vou questionar a dor do outro. Mas existem coisas que é para a gente pensar. E quando a gente pensa que a felicidade não é desse mundo, é porque ela de fato, a felicidade celestial não é mesmo. Mas as pequenas coisas que eu vivo podem me fazer feliz. E a felicidade está baseada em pequenos momentos. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui, durante toda a vida de vocês, pelo menos um dia ou algum fato remete felicidade para vocês. Todo mundo aqui já teve um dia feliz na vida. Leila, você teve um dia feliz na sua vida? E nem por isso a gente deixa de ter dias tristes, dias infelizes. Eu me lembro de um dia muito feliz que eu passei quando eu fui com você para Santa Rita do Sapucaí. Uma viagem de 30 minutos. Foi mais legal do que qualquer outra coisa que eu fiz. O papo, a conversa, o momento. E como eu sou feliz. Na hora que eu estava aqui planejando esse texto, eu lembrei de você. Nossa, você me gerou um momento feliz. Isso o dinheiro não compra. Ai, que lindo. E a gente, todos os dias, tem essa oportunidade de ser feliz. Viu? Né? Por isso que eu te amo. E a gente precisa entender isso. Porque como eu disse no começo, a gente vai morrer. O que é que eu vou levar comigo? Eu vou levar a mala de dinheiro? Não. Eu vou levar o helicóptero? Não, porque eu nem tenho. Adoraria ter, mas não tenho. Eu vou levar comigo os meus sentimentos, eu vou levar comigo as minhas impressões. E a felicidade é isso, na simplicidade. É possível ser feliz, mas a gente precisa também ser solidário. Quando a gente vê alguém que está numa situação miserável, eu não sei o que aquela pessoa fez para estar ali, mas se eu errar aqui também, eu posso amanhã ter uma situação muito semelhante. Porque eu posso criticar os políticos corruptos, mas ninguém nunca me ofereceu uma mala com R$1 milhão. Se um dia me oferecer, e se eu aceitar? Mesmo sabendo que aquilo vai fazer falta para tanta gente. É muito fácil a gente falar. Mas e no dia que chega ali aquela proposta indecente que você sabe que é errado, mas vai te causar um prazer enorme, um conforto enorme, mas é errado. E aí? Será que a gente consegue mesmo colocar em prática isso? Entender que o que não me pertence eu não devo pôr a mão? É difícil. A gente sucumbe. E é isso. Somos seres humanos. E aí a gente erra. A gente acaba lesando as outras pessoas.
Gente, não tem nada a ver. E aí, quando eu cometo um crime, a justiça divina, ela não falha. Não é uma justiça punitiva, mas regeneradora. Então, tudo aquilo que eu tirar do outro, eu vou ter que devolver de alguma forma. Se eu não conseguir devolver, ao menos moralmente passar por aquilo que eu causei nas outras pessoas. É difícil a gente entender isso. É claro que das provações, entre a miséria e a pobreza, eu adoraria vir rico, lógico, né? Mas a gente não pode levar em consideração de que aquelas pessoas que hoje são milionárias têm uma vida perfeita, têm uma vida, sim, confortável, luxuosa, mas qualquer coisa que eles façam de errado vai impactar na vida de outras pessoas. Uma indústria que tem ali uma empresa, por exemplo, com 5 mil funcionários, se o presidente dessa empresa tomar uma decisão errada, a consequência na vida dele pode ser de gerar desemprego para aquelas 5 mil pessoas. Então, uma decisão ou uma série de decisões não vai afetar somente a vida dele, mas também a vida dos outros. Então, como é difícil a gente entender que o emprego da fortuna tem que ser muito bem administrado. E a dor da alma, ela é uma redenção para o espírito. Nós somos aquilo que a gente consegue ser. Tudo está interligado, nada vai estar perdido. Só que seria bom se a gente tivesse a dimensão de que nós somos seres espirituais, de que nem tudo realmente ali vai acabar com o meu status, né? Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho poder. Você não tem nada. Você simplesmente é pequeno, é uma pessoa pequena que tem dinheiro. O segredo da felicidade para a grande maioria daqueles seres que hoje já estão ali em planetas melhores do que o nosso, começaram na sua própria essência, ao entender que tem um propósito, que tem um objetivo, que estão errando, mas de alguma forma tentando consertar. E esse processo construtivo que leva vidas e vidas, né, tem que começar um dia. Eu preciso começar agora. E não é fácil, porque a gente tem que olhar para dentro de nós. E a gente ainda tem orgulho, a gente ainda tem defeito, né? Eu prefiro que o outro peça desculpa para mim do que eu pedir desculpa para o outro. Ainda a gente tem esses instintos, mas também a gente tem qualidade, e muitas. E por que a gente não aproveita isso? O lado bom que a gente tem. Porque todo mundo tem um lado perverso, todo mundo sente raiva, todo mundo ali tem uma hora que quer meter o pé no balde e falar: nossa, eu não aguento mais isso. É normal, é natural, aqui ninguém é santo, a gente vai errar mesmo. Mas quando a gente entende que somos espíritos, que vamos reencarnar, temos uma longa trajetória para chegar lá nos planetas celestiais, que eu posso ser um espírito feliz, talvez isso acalme o nosso coração. Estamos preparados para amar? Talvez não, mas a gente pode começar, porque infelizmente ainda existe aquele amor que mata, aquele amor que é mais ciúme do que amor, aquele amor possessivo. E aí? Isso não é o amor que Cristo nos ensinou. Então a gente precisa olhar para dentro de nós. Ninguém é dono de ninguém. A gente precisa entender que nós estamos juntos, porque nessa vida nós viemos sozinhos, vamos voltar só, mas no percurso da vida virão pessoas para constituir a sua família. Se não for a sua família, vocês vão ser seus amigos. A gente tem um pensamento errado de achar que a família a gente não escolhe. Escolhe sim. E na maioria das vezes são aqueles nossos inimigos que reencarnaram ali porque é uma forma amorosa que a espiritualidade teve para que esses espíritos pudessem se reconciliar. Mas se eu tenho um pensamento de que a família eu não escolho, os meus amigos sou eu que escolho. Escolho pela sintonia, escolho pelos gostos semelhantes. E tudo é uma questão de escolha. E quando eu entendo isso, tudo aquilo que eu faço e serei convidado a reparar, eu já começo a fazer escolhas melhores, pensando num propósito de solidariedade. Aí eu posso muito bem ficar à toa em casa, não estou prejudicando ninguém. Tudo bem, direito seu. Mas eu posso usar alguns minutinhos do meu dia para ajudar alguém.
ou não. A escolha é nossa. E a ajuda que a gente pode oferecer para as outras pessoas não exige grande esforço. Um simples bom dia, um sorriso, começa por aí. Você começa ali no seu ambiente de trabalho, por exemplo, contaminando as pessoas de uma forma positiva. Tem uma conversa ali que eu não gostei, não preciso saber. Da minha boca só vai sair o que presta. E isso é uma escolha que eu posso fazer, se eu quiser. E não depende de tantos esforços, pelo contrário, depende apenas da minha vontade. E chegando ao fim da nossa apresentação, eu gostaria de ler para vocês um texto que tem a ver com o que a gente está falando aqui, que é do livro Renovando Atitudes, do autor Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramit, editora Boa Nova. Esse texto chama-se Eu Não Merecia. Eu vou ler para vocês. Ele começa assim: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. A tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando todos e tudo, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Olha, que frase forte, o nosso comportamento que define a vida em nós e fora de nós. Assimilamos o mito do vitimismo nas mais remotas religiões politeístas, vivenciadas por todos nós durante as várias encarnações. Quando os deuses temperamentais nos premiavam ou castigavam de conformidade com as suas decisões arbitrárias. Por termos sido vítimas nas mãos dessas divindades, é que passamos a usar as técnicas para apaziguar as iras divinas, comercializando favores e oferendas a Júpiter no Olimpo, a Netuno nas atividades do oceano, a Vênus nas áreas afetivas e a Plutão, Deus dos mortos e dos infernos. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. Ainda muitos de nós acreditamos ser vítimas do pecado de Adão e Eva e da crença de um Deus judaico que privilegia um povo e despreza os outros, surgindo-lhes assim a ideia da hegemonia divina das nações. As pessoas acreditam ser vítimas da fatalidade, continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios, recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seus modos de pensar e os acontecimentos exteriores. São influenciadas pelas velhas crenças e se dizem prejudicadas pelas forças dos hábitos, pelas cargas genéticas e pela forma de como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Não sabem que são arquitetos do seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, determina o futuro. A vítima sente-se impotente e indefesa em face de um destino cruel, sem força nem capacidade de mudar. Repetidas vezes afirma: eu não merecia isso, a vida é injusta comigo, nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa as pessoas e a situação em sua volta. Defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós que, ao renascermos, atraímos esses para o nosso lar e para aprendermos a resolver os nossos conflitos. São os nossos comportamentos interiores que
que modificam o comportamento dos outros para conosco. Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando ou maltratando alguém. Ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações deverão nos estimular a ter certas reações, mas somente nós mesmos é que determinaremos quais são e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em várias vidas e sedimentadas pela força da nossa crença interior, das mensagens gravadas em nossa alma. Portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis, que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Em vez de atribuirmos aos outros e ao mundo as nossas derrotas e fracassos, lembremos-nos de que as vicissitudes da terra têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Nada está perdido. Tudo se resolve na vivência do amor. Só que a gente precisa ter a consciência de que amor é esse. Eu estou sentindo amor. Eu consigo entender que a felicidade ela está presente em minha vida. Ela só não é plena, porque vão vir os dissabores da vida. Mas sim, existem momentos felizes. E esses espíritos que hoje estão nesses planetas melhores, como eu já disse, eram como nós hoje, e nós seremos eles amanhã. Nada está perdido. Os problemas, das dificuldades que nós enfrentamos, das injustiças que até então achamos serem injustas, tudo tem uma causa justa de acontecer. Mas não, nós não vamos ter a compreensão agora. A única coisa que nós podemos ter e tentar compreender, mas a gente não vai conseguir, é que tudo isso que parece ser uma desordem, que parece ser uma bagunça, que parece ser uma desgraça, que parece ser problema, na verdade é regido por uma força muito maior, que é o amor. Pena que a gente não sabe que amor é esse. Nós vamos aprender um dia, nós vamos sentir isso um dia, mas por enquanto cabe a nós passar por isso, tentar entregar a nossa força para o alto, para a gente poder seguir, porque essa vida não é fácil não. Pode estar confortável hoje, mas amanhã pode não estar, e quando não estiver, que eu não perca a minha fé. E se perder também, que é natural, que pode acontecer, a gente é humano, a gente erra, mas se eu perder, que eu, no endereço da minha existência, eu não perca ali pessoas que estejam aptas a me abraçar, porque é difícil a gente enfrentar as dores do mundo sozinhos. Eu posso ser só, mas eu vou precisar de um abraço, e de um abraço caloroso, e muitas vezes que a dor me abraçar. Eu quero não só o abraço, eu quero um abraço bom. Então, a gente precisa entender a máxima aqui. Para não estar solitário, já dizia Edivaldo, precisamos ser solidários. E solidários mesmo, de coração. Fazer porque eu quero fazer. Fazer porque é algo útil, que vai alegrar o outro, mas também vai me fazer bem. E diante disso, eu posso afirmar para vocês que a felicidade não é desse mundo, mas ela começa aqui. Isso nós vamos aprender com a nossa vida. Ela pode ser, não é aqui mesmo, não é de provas e expiações, mas ela começa pelas nossas dores, que é onde a gente aprende a amar, é onde a gente aprende que somos pequenos, que temos defeitos, mas que a gente pode vencer se assim quiser. Não vai ser fácil, né? Vai ter muitas encarnações que eu vou meter o pé no balde, mas eu tenho lá em cima, no plano espiritual, um Deus que cuida de mim o tempo todo.
E eu vou ter as oportunidades para reconstruir, se assim eu quiser. A mensagem da noite é essa. A felicidade não é desse mundo. A felicidade não pode ser desse mundo, mas ela começa nos nossos corações. Se eu entender isso, talvez seja mais fácil ou menos doloroso andar com os passos firmes. Porque muitas vezes a gente está numa estrada ruim descalço e a gente vai ter que andar. Não tem jeito. O segredo da vida é viver. Então cada um vai viver da forma que acha melhor, da forma que pode, da forma que consegue. E que nessa vivência não me falte o apoio espiritual. Porque eu preciso buscar. Os espíritos estão aí, os nossos mentores, a todo momento. Mas a gente não consegue sentir eles. Né? É preciso sintonizar. E que a gente possa, nesta segunda-feira, voltar para as nossas casas, lembrando que vão ter notícias boas nas nossas vidas, que a gente saiba aproveitar esses momentos. E no dia que nós virarmos a notícia, e a notícia for ruim, que a gente tenha a sabedoria de passar por isso. E nesse momento, eu convido a todos a fazer a nossa prece de cálice, entregando nosso coração ao alto, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos essa noite. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dai-nos a força, ajudai-nos no nosso progresso, a fim de subirmos até vós, e dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divindade. Para todos vocês, muito obrigado, uma ótima noite, até o nosso próximo encontro.